Aproximando-se de Deus, o livro de Salmos é sobre isto, o povo de Deus, no Velho Testamento, se aproximando do Senhor, dentro das suas realidades e necessidades, aproximando-se de Deus. Vamos, nesta noite, focar no Salmo 84. Salmo 84, a palavra de Deus que vem ao encontro do seu coração na palavra deste Salmo. Antes de nós lermos o Salmo, então, 84, quero recordar com vocês o menor dos Salmos, mas que expressa o Espírito, a mensagem do livro dos Salmos, num brevíssimo resumo, Salmo 117. Vamos proclamá-lo, confessá-lo juntos? Façamos assim: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmo 84, então, a palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Então, que agora, na quietude desta noite, no calor deste lugar, na presença do Senhor, que cada coração aqui receba a palavra com alegria e com desejo. Ouçamos a palavra. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e andorinho um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Como é feliz aquele que em ti confia. O verso 5 diz: como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Encontram em ti a força e são peregrinos de coração. E ainda o verso 7, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Cristóvão Colombo é tido como o descobridor da América. Aportou lá na América Central. Primeira vez que um europeu, entende-se assim, chegou por ali. Mas dizem que a experiência de Cristóvão Colombo é uma experiência muito estranha. Ele partiu sem saber para onde ia. Qual era o seu destino? Ele não sabia como chegar. E quando chegou, ele não sabia onde estava. Como é que é
a sua vida. A sua vida é um ponto ou é uma linha, uma porção de pontos? A sua vida é um estacionar ou é uma peregrinação? Se é uma peregrinação, então para onde? Cada ponto dessa linha é um passo em que direção, em que razão de ser. Cada dia que você levanta e você lida com os seus problemas, os seus anseios, tudo isto é para dar onde? No meio dessa semana, essa semana cheia de afazeres, e talvez este dia, no meio dessa semana, um dia até, quem sabe, complicado para alguns, afinal de contas, o que é que nós estamos fazendo? Para onde estamos indo? Sabemos chegar onde nós queremos chegar? Quais são os recursos para chegarmos com a nossa existência onde ela deve chegar? Peregrinos. A palavra de Deus nos diz que nós somos peregrinos. Você percebe isto? O perigo é ser peregrino e não saber que é peregrino. E pensar que está vivendo apenas pontos isolados e não uma linha composta de pontos, segundo a geometria que eu aprendi. Se é uma linha, é uma peregrinação, cada ponto é um passo numa direção, mas para onde é que estamos indo em tudo isto? Salário vem, salário vai, projetos vêm, projetos vão, e no final das contas, para onde? Para onde estamos indo? Peregrinos, entendam que são peregrinos, ouça a palavra de Deus, e entenda qual é a sua peregrinação. Há um sentido, sim, para a sua peregrinação, segundo a palavra. E há um sentido tal, a peregrinação é de tal natureza, segundo a palavra, que quando você entender e abraçar isto, em cada ponto da sua vida, na sua peregrinação, você será um peregrino resoluto. Não titubeante, não hesitante, não vacilante, mas resoluto. Pessoas estão peregrinando nesta vida, à sua volta, você já percebeu que eles não se dão conta que são peregrinos, eles acham que estão num ponto fixo, que vai durar para sempre. Eles não percebem que estão indo, e por isso não estão preocupados para onde estão indo. E nem sabem também como chegar para esse lugar que não conhecem. Por isso são vacilantes em sua forma de viver, são não confiáveis, inseguros. Mas você é um peregrino da palavra, é um peregrino resoluto. É assim que podemos descrever o autor deste salmo. É uma forma muito apropriada, um peregrino resoluto. E quando nós lemos sobre o que ele escreve, esta oração, esta meditação, o que é esta oração deste salmo vem dizer a você então, neste dia, neste ponto de uma linha que está sendo estabelecida e construída, a sua peregrinação. Continue peregrinando na direção de Deus. Você não é um Cristóvão Colombo. Você sabe para onde vai. A palavra de Deus lhe diz, luz para o seu caminho. E você sabe como chegar lá. E você sabe quando chegar. Continue peregrinando na direção de Deus. Eis o salmista, se apresentando como esse peregrino resoluto. Esse peregrino que fala em peregrinação continuada na direção de Deus.
Continue então peregrinando na direção de Deus. Suspire pelo Senhor. Como são agradáveis o lugar da tua habitação, Senhor. E uma tradução melhor ainda do hebraico é nos dito que seria não agradável, mas amável. Como é amável o lugar da tua habitação. É um lugar digno de ser amado, de ser querido. Nós encontramos aqui então um peregrino que está admirado com a presença de Deus. Ele fala do lugar de habitação, sim, lugar de habitação de quem? De Deus, que se manifestava no templo em Jerusalém. Os festivais aconteciam, 3 pelo menos, os homens judaicos deviam peregrinar nesses 3 festivais até Jerusalém, onde então havia o grande momento no templo. Esse salmo é um salmo que os peregrinos usavam e foi escrito por um peregrino. Ele fala de chuvas do outono, são as primeiras chuvas. As chuvas lá naquela região, então, em outubro. Por isso se entende que este salmo foi particularmente dedicado aos peregrinos, ou à peregrinação da festa dos tabernáculos. Que festa era esta, a festa dos tabernáculos? Quando eles iam a Jerusalém e todo mundo construía algum tipo de cabaninha e ficava ali dormindo em cabanas. Que festa era esta? Era a festa que lembrava a peregrinação do povo de Israel, séculos antes. Quando peregrinaram pelo deserto, saindo da escravidão no Egito, pelo poder misericordioso e poderoso da mão de Deus, e avançaram para a sua terra, terra de liberdade, a terra prometida. Mas no deserto caminharam por anos, até chegar à terra prometida, sempre habitando em tendas, nômades, sem ponto de parada. E aí então eles precisavam recordar esta ação de Deus libertador na história deles, celebrando o festival dos tabernáculos uma vez por ano. E então, pela data, época das chuvas aqui, o outono, pensamos que, entende-se que é um salmo sobre a peregrinação na festa dos tabernáculos, que era uma festa sobre peregrinação. Peregrinação para Jerusalém, o templo onde a Shekinah, a presença de Deus e sua glória se manifestava, segundo a administração da ação de Deus teológica na história daquele tempo. Estamos falando de um peregrino antigo, um peregrino que canta a peregrinação geográfica, física, mas ele fala da peregrinação paralela, que não é primeiramente a geográfica, física, sair da sua cidade, ir a Jerusalém, ir ao templo onde a presença de Deus se manifestava. A peregrinação primordial não é a física, mas a espiritual. Ele fala dos peregrinos de coração, porque não haveria peregrinação nenhuma para Deus se fosse apenas física. Ela precisa ser na peregrinação do coração. Então nós encontramos este personagem vivendo o tempo da peregrinação física, que não é nossa, mas uma peregrinação que se identifica conosco profundamente, porque nós temos a peregrinação espiritual. Mas enfim, essa peregrinação física para ele, espiritual para nós, é uma peregrinação de quem suspira pelo Senhor. Aqui está ele encantado com a habitação, isto é, a presença do Senhor. E ele vai dizer que são felizes os que habitam ali. E ele está pensando nos sacerdotes que entregaram as suas vidas ou pertenciam àquela linhagem que deveria se dedicar ao serviço no templo. E ele olhava para eles e dizia: esses são felizes, ficam aqui sempre, nós temos que voltar para as nossas casas, mas eles ficam aqui. E ele vai chegar a dizer, inclusive, que ele fica impressionado com o pardal e a andorinha. Naquele grande prédio, vãos faziam, então, em algum lugar perto do altar, um ninho na brecha das paredes. Como é interessante, até os passarinhos encontraram um abrigo aqui. Esta visão poética dele, para descrever simplesmente como é maravilhoso
a presença do Senhor. O suspiro dele não era por prédios, mas pelo Senhor. E há aqui um anseio muito profundo. Você leu, você ouviu, a minha alma anela. Mas ele diz mais, até desfalece. E aqui a palavra desfalece era aquela para o sujeito que ficou branco. Talvez a pressão caiu. A minha alma anela e até desfalece. Pelo quê? Pelo último carro que foi lançado, modelo no mercado. Minha alma desfalece pelos átrios do Senhor. A peregrinação dele é movido por um anseio, um desejo profundo. Porque ele tem o seu foco então estabelecido. O anseio pelo Senhor, a maravilha, a beleza do Senhor, da sua habitação, é o foco dele, é o destino dele, a presença do Senhor, a pessoa de Deus. Qual é o seu foco? Qual é o seu foco? Qual é o seu destino nessa peregrinação? É também a presença do Senhor. Você já notou como é agradável, sobremaneira, a presença do Senhor? Aquele que é eternamente santo, justo, amoroso. É aquele que ainda estará lá depois que tudo passar e tudo tiver ficado para trás. Sua peregrinação em andamento, continue peregrinando na direção do Senhor, suspire pelo Senhor. A minha alma anela e até desfalece. Talvez você tenha anelado, tenha desfalecido por aquilo que não é Deus, e a sua peregrinação está indo para a direção errada. Você não está suspirando pelo Senhor. E aí você se torna um errante, sem destino, sem rumo. E os pontos vão zigue-zagueando para tudo que é lado. A sua vida se torna uma incoerência e um estrago para você e para aqueles que estão à sua volta. Não há uma direção sublime como esta, agradável, amável lugar da tua habitação. Os átrios do Senhor, a presença de Deus, a pessoa de Deus, não é o seu foco, sua direção. Você não tem esse anelo, esse anseio profundo por Ele, que deve movê-lo na direção dEle. Você não precisa andar zigue-zagueando. Você pode ser um peregrino com foco, um destino, um desejo primordial, a presença do Senhor. E caminhar uma peregrinação bela, bem escrita, bem feita. Não como aquele motorista bêbado dirigindo um automóvel, mas como aquele que está certo do destino, está sóbrio e sabe para onde vai e sabe como chegar lá. Continue peregrinando na direção de Deus, suspire pelo Senhor, mas então, abrigue-se no Senhor. Quem é o seu abrigo? Quem é o seu abrigo neste mundo? Quando você suspirar pelo Senhor, quando o Senhor for então o seu foco, Ele será o seu abrigo. Você não caminhará sozinho neste mundo. E nessa peregrinação comum a todos os homens, que oferece momentos de adversidade, de grande desafio, você nunca caminhará só. Peregrino aqui é aquele que pode dizer então: ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. E ele usa, na nossa tradução, Senhor em português, mas ele usa no original Yahvé, o nome de Deus para o povo de Israel, que se referia a Deus manifestado em aliança e pacto, gracioso para com eles. Deus os escolheu. Eles estão na escravidão no Egito, Deus levanta Moisés para libertá-lo. É a graça de Deus se voltando para eles. Que Deus é esse que levanta Moisés para libertá-los do Egito? Moisés pergunta que Deus é, e de lá vem o nome Yahvé, eu sou, eu sou. Então ele clama a este Deus, sim, o Senhor dos exércitos, Yahvé, então poderoso, traduzido por dos exércitos, isto é, do poder. De um lado, o Deus do poder, maior do que todos os poderes,
mas também um Deus que vem pactuar conosco, entrar na nossa vida, na nossa história, para nos fazer peregrino deles. E o nosso coração que anseia e suspira por aquilo que é o mais sublime, mas que vai daqui para lá enganado por aquilo que não é Deus, e pensando que é o sublime, é o fim da vida, para depois descobrir que não é, e mudar de rumo de novo, e uma linha toda torta que chega a lugar nenhum vai sendo escrita. Esse Deus vem ao nosso encontro, porque sabe que o suspiro e o anseio mais profundo do nosso coração, nosso espírito, é Ele. E Ele vem em graça e misericórdia. É para Ele então que o salmista se volta. Ouve a minha oração, Senhor. Ele tem para onde ir na hora mais difícil. Você tem. Quando o momento for mais desafiador, para onde você vai? Você sabe para onde o seu coração está indo, a sua existência está indo. Você sabe, então, por quem clamar. E ele fala do escudo e do ungido. O escudo e o ungido. Do que ele está falando aqui? Na nossa tradução, a versão que eu li, fica um pouco confuso este verso. Na verdade, o ungido e o escudo é a mesma pessoa. Ele está apenas dizendo, Deus olha para o escudo e olha para o ungido. Ele está pensando no rei, então o rei Davi. Quando ele se depara com Deus na hora da sua necessidade, ele sabe quanto que a ordem depende da liderança da nação, no caso da monarquia de Davi. Davi foi ungido por Deus para liderar o povo de Israel. Ele é ungido do Senhor. Então a bênção para o povo passa pela liderança de Davi. E Davi, então, como rei, é ungido. Ele foi ungido, escolhido. Mas ele, então, é o escudo também. Aquele que protege o povo, lidera a proteção do povo em dias terríveis. E a figura de Davi encaixa-se bem com essa peregrinação física a Jerusalém naqueles dias. Mas isto é apenas uma sombra da peregrinação espiritual e que vai dar no filho de Davi, naquele Messias ou ungido, que pode fazer então, de forma plena, aquilo que Davi fez de forma limitada e figurativa, apontando para o seu filho, Jesus Cristo. Aquele que então traz a proteção e a bênção de Deus para nós, aquele que nos leva à presença de Deus. Abrigue-se no Senhor, clame por Yahvé, lembre-se do ungido do Senhor, Jesus Cristo, aquele que manifesta a graça de Deus, o Deus Yahvé na sua vida, e o recolhe para Deus e para viver para Ele. O salmista vai dizer que é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. O abrigo mais vantajoso, o abrigo mais agradável é o átrio do Senhor, o templo onde a presença do Senhor estava. É para você também a presença do Senhor, o abrigo mais agradável. É para você melhor um dia na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar. É mesmo. Prefiro, diz mais ele, ficar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. Você pensa assim também? Onde você tem habitado? Na presença dos ímpios, nas rodas dos ímpios, nas ideias dos ímpios, na forma de ver a vida como os ímpios veem. Aqueles que são anti-Deus, que caminham sem Deus, sem a luz da palavra de Deus. Você guia suas emoções, seus projetos, seus desejos, seus planos, na tenda dos ímpios ou na tenda de Deus. E ele diz então que é melhor ficar até na porta da casa de Deus, mesmo que não consiga entrar. E alguns intérpretes até pensam que poderia estar se referindo a mendigos que ficavam ali na porta do templo pedindo esmolas. Ainda é melhor ser um mendigo na porta da casa de Deus do que alguém que habita soberanamente na tenda dos ímpios, com todas as festas. Tal é a superioridade da presença de Deus. É assim para você. Peregrine na direção de Deus. Abrigue-se no Senhor, na direção dEle, na proteção dEle. Ouça a voz dEle, conforme nós cantamos já nesta noite. Continue peregrinando, você vai sair daqui para uma noite, depois mais um dia amanhã, pontos e pontos de uma linha,
mas peregrine na direção de Deus. Fortaleça-se no Senhor. Como posso eu peregrinar? Fortaleça-se no Senhor. Aquele que se abriga no Senhor é aquele que pode encontrar força no Senhor. Ele fala de uma bem-aventurança, aliás, ele fala em 3 bem-aventuranças nesses salmos, 3 vezes. Mas há uma aqui no verso 5. Ele diz felizes, e a tradução poderia ser bem-aventurado. Felizes, que em ti encontram força. Aquelas horas que eu quero desistir, aquelas horas que eu acho que não vou conseguir, aquelas horas que eu penso como é que eu vou sair desta, como é que eu vou continuar. A vida depois disso acabou, ou vai ser o pior, depois disso é uma derrotada e viver derrota para sempre. Não, em ti encontram força. Esses são bem-aventurados. Note que é uma bem-aventurança exclusiva, não é geral. Quem são os bem-aventurados? Somente aqueles que em ti encontram forças. É você um deles. Você caminha fortalecido no Senhor, a sua peregrinação é na força do Senhor. Você é um bem-aventurado, um peregrino bem-aventurado que caminha, encontra no Senhor a força. Onde acontece isto? O caso dele já disse, peregrinação física, ir até Jerusalém, geográfica. Nós não fazemos isto mais, não há mais templo para irmos. A igreja de Jesus Cristo agora é o templo do Senhor. Nós somos o templo do Senhor. Então, a peregrinação que temos que atentar é espiritual, que era dele também, porque a geográfica e física, como eu disse, nada era, se não houvesse a peregrinação do coração. Felizes, diz ele também, aqueles que são peregrinos de coração, no verso 5. Encontro em ti a força e são peregrinos de coração. Um acontecimento íntimo. A força do Senhor haverá de se manifestar no meu íntimo. O prazer de estar na presença de Deus, na igreja do Senhor, e estar na presença do Senhor na minha vida também em particular, há de me dar a força no meu íntimo, lá dentro, onde as coisas são decididas, as batalhas são travadas, lá a força do Senhor há de habitar e me dar vitória para eu continuar firme na direção dEle e não vacilar. Não será na minha força, mas na força do Senhor. Aqueles que encontram em ti força, peregrinos de coração, esses são bem-aventurados. Não encontram, não depende a força deles, nem dos homens, nem dos ímpios, mas em ti. Fortaleça-se no Senhor, meu irmão. Continue peregrinando na direção de Deus. Há uma renovação disponível, uma renovação que podemos experimentar constantemente. Ele fala no verso 6, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Não se conhece a localização desse vale de Baca, algumas especulações. A palavra Baca se refere a uma árvore de bálsamo, mas é interessante que também na língua original hebraica pode ser o choro. Há aqui um jogo de palavras certamente. Seja qual fosse esse vale, possivelmente real, geográfico na época, era um lugar árido, seco, mas um lugar também onde se encontrava o bálsamo. Caminhando para Jerusalém, viagem longa, sedentos, ali algo acontecia. E a figura do acontecimento geográfico nos fala da figura espiritual daqueles que são peregrinos de coração no seu íntimo. Porque ali, diz ele, fazem dele um lugar de fontes. Aqueles que peregrinam com o Senhor nos desertos dessa vida, fazem dos desertos no seu íntimo, no seu coração, um lugar de fontes, ainda que estejam num vale de deserto árido, encontram bálsamo para suas lágrimas. E aí as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Seco, experiência lá na terra de Israel. Mas quando vêm as chuvas de outono, surgem rios que tinham sumido, e cisternas se enchem. Assim é a experiência
daquele que anda com o Senhor. Jesus Cristo falou sobre rios de água viva. O problema é que não temos suspirado pelo Senhor, não temos nos abrigado no Senhor, não temos nos fortalecido no Senhor, estamos fortalecendo no dinheiro, nas coisas, nos bens, em busca de relacionamento, achando que relacionamentos românticos vão resolver o problema. Nós queremos nos fortalecer, nos abrigar na política, no patrão, no emprego, na minha empresa. Peregrino resoluto, aquele que continua peregrinando na direção de Deus, ele se fortalece no Senhor. Esse poder para prevalecer e prevalecer processualmente. Diz o verso 7, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Você percebe que a ideia aqui é dinâmica, é processual, é peregrinação. É luta, e se vence e vem outra. Mas na força do Senhor, aquele que clama ao Senhor, aquele que encontra nele força, os bem-aventurados prosseguem o caminho, não param, não interrompem. Mesmo quando passe pelo vale de Baca, prosseguem o caminho de força em força. Do verso 7. Poder para prevalecer. E talvez não entendendo as Escrituras e que somos uns peregrinos, pensamos numa resolução definitiva neste mundo e então todas as batalhas estarão vencidas num dia. Não, é um dia, uma etapa de vida após etapa, um dia após o outro, processualmente, prosseguem o caminho de força em força, abrigados no Senhor, fortalecidos pelo Senhor, não recuam, não se desviam, não mudam de direção, caminham com o Senhor, na direção do Senhor, na força do Senhor, e avançam, e quanto mais avançam para a direção de Deus, construindo uma vida com Deus, para Deus, peregrinos resolutos para frente. Outras vêm, vou mudar de lado, vou colocar um ponto para a direita, fora do rumo. Não, na força do Senhor, prossegue o caminho de força em força. Esse é o peregrino resoluto, é aquele que sabe qual é o seu foco, o seu destino, aquele que entendeu, viu a beleza do Senhor sobre todas as coisas, e pela beleza e a glória do Senhor, suspira, anseia profundamente, e anda com Ele, abrigado nele, fortalecido por Ele. Continue peregrinando na direção de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor. O Senhor, diz o verso 11, o Senhor é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Como é verdade que o Senhor concede favor e honra. Favor, Deus Yahvé, Deus de graça, Deus pactuado, Deus em Jesus Cristo ungido. Favor, se deu na cruz por nós, para que pudéssemos então olharmos para a presença dEle, sermos abrigados à presença dEle, caminharmos para a presença dEle, sermos peregrinos dEle, peregrinos resolutos. O Senhor concede favor, e aquele que peregrina com o Senhor encontra honra. Se você luta com um problema de desonra, está preocupado, é porque no momento da sua vida você não olhou para o Senhor e foi buscar caminhos estranhos ao Senhor. E hoje você luta com o problema. Mas diz o texto que o Senhor, Deus, é sol e escudo. Sol fala daquilo que dá vida. É aquele, então, de quem nossa existência depende. E escudo, sabemos, fala da proteção. Confie no Senhor. O seu Deus é sol e escudo. Ele há de sustentar a sua vida. Ele há de guardar a sua vida para Ele. Continue peregrinando, confiando no Senhor. Um Deus provedor não recusa nenhum bem aos que têm integridade.
ou aqueles que estão completos, melhor ainda. Confie no Senhor. Mais uma vez no verso 12 ele fala de Yahvé, tradução nossa, Senhor. O Senhor dos exércitos, ou Yahvé dos exércitos, ou melhor ainda, e o Yahvé Todo-Poderoso. O que diz o verso 12? Ó Senhor dos exércitos, ó Yahvé Todo-Poderoso, como é feliz, mais uma vez a bem-aventurança. Quem é este bem-aventurado? Como é feliz aquele que em ti confia. Como peregrino. Quando se diz aquele que em ti confia, logo se pensa, sim, eu vou fazer o meu caminho e eu confio que Deus então vai dar um jeito nas minhas manobras e fazer elas darem certo. Não é isso. É aquele que confia como peregrino. Meus passos, minhas ações, minhas atitudes em relacionamentos, matrimônio, no lidar com dinheiro, com a profissão, minha peregrinação será dirigida para o Senhor. Eu confio no jeito do Senhor. Não, eu confio no milagreiro que vai então fazer dar certo as minhas atrapalhadas que eu quero fazer do meu jeito. Eu faço a minha peregrinação e ele entra para quebrar o galho. Não é isso. Ele é que vai dar o meu caminho. Os meus passos serão conforme a vontade dele. Isso é confiar no Senhor. Eu não controlo amanhã, mas eu confio que o jeito dele é o melhor. Continue peregrinando na direção de Deus. Você é um peregrino ou não é? E se você é, para onde está indo? Como é que chega lá? Você é um peregrino que peregrina na direção de Deus? Ansiando por Ele? Minha alma nela até desfalece. Então, abrigado nele, fortalecido por Ele, confiando nele para a sua direção, o seu jeito de peregrinar e para onde ir. Irmão, continue peregrinando, prossiga o caminho de força em força. A força do Senhor. Porque o Senhor é sublime, é o melhor que tem. Vale mais estar na porta, nem dentro, mas na porta da casa dele, do que por um dia, do que habitar lá na tenda dos ímpios com todo o seu glamour, prepotência, vazio. Prossiga o caminho de força em força. Até quando? O peregrino tem um destino. E ele não vai parar, não vai voltar atrás, vai prosseguir do caminho de força em força, até que, diz o verso 7, até que, até quando, até que, até onde, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Jerusalém, sim. Mas sabemos melhor ainda, até a Jerusalém celestial. E caminharemos, e caminharemos, e caminharemos na força do Senhor, até que completemos o nosso caminho e cheguemos ao nosso destino glorioso, o Deus eterno. Vamos orar.